Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas sobre dinâmica, a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre a força-peso. Entre quaisquer dois corpos, na verdade, que tenham massas, tu chega com qualquer coisa que tem massa perto de qualquer coisa que tem massa, existe entre eles uma atração, que é o que a gente chama de força gravitacional. Eu vou chamar de peso ao longo desse vídeo, na verdade, só essa atração gravitacional no caso de um planeta e algum outro corpo, tá? Planeta ou similar, a Lua, um asteroide, enfim, uma coisa assim em algum corpo. Embora no fundo seja tudo a mesma coisa, a gente vai ter vídeos mais adiante para tratar em detalhes só da força gravitacional no geral. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a Terra e um objeto próximo à Terra. A gente sabe que, por causa da gravidade da Terra, esse objeto aqui está sendo atraído, então, com uma certa força, que é o que a gente chama de peso. Na verdade, qualquer coisa, por exemplo, aqui estou eu na Terra, eu estou sendo puxado para a Terra com um certo peso. Como existe ação e reação, né, a terceira lei de Newton, a Terra puxa os objetos e esses objetos têm um peso, a Terra puxa os objetos puxam a Terra. Exatamente com a mesma força, tá? Se a Terra te puxa com um peso de, sei lá, 800 newtons, tu também está puxando a Terra com a mesma força. E como é que a gente pode saber o valor dessa força, o valor do peso? Então, por exemplo, a gente sabe que toda força é igual a massa vezes a aceleração daquele corpo. No caso de um objeto próximo à superfície da Terra, a gente já viu quando a gente estava falando de movimento de queda livre, que todos esses objetos caem com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, por causa da gravidade. Se eu largo um objeto, a aceleração é essa aqui. Então, se eu quero saber a força que puxa eles para baixo, eu posso... Um dos jeitos de fazer isso, para esse caso específico que eu já sei a aceleração, é justamente isso. É fazer a massa vezes a aceleração, eu sei a força que está puxando o objeto. Nesse caso de objetos caindo, essa força é justamente o peso. Então, o peso é igual a massa do objeto vezes a aceleração, que eu sei que no caso da gravidade, a aceleração da gravidade a gente representa pela letra G. Então, o peso é m vezes G. Lembrando que na superfície da Terra, perto do nível do mar, G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Se alguém quiser usar um valor mais exato, seria 9,81, tá? Mas isso, na verdade, varia de lugar para lugar. O G, na verdade, tá, só comentando, não é sempre 10, ele depende da altitude e tudo mais. Então, o peso é só essa força com que a Terra puxa qualquer corpo, por causa da gravidade. A gente pode calcular ele como sendo massa vezes a aceleração da gravidade, que a gente aproxima por 10. No caso, se, por exemplo, essa maçã aqui, fazer aqui, dizer que aqui está a Terra, e aqui eu tenho um cocô, e esse cocô tem 1 kg. Eu quero saber qual que é o peso dele, com que força a Terra puxa ele para baixo. Então aqui está o peso. Como é que eu faço o peso? M vezes G. Massa é 1, G a gente vai usar 10. Então o peso desse cocô é 10 newtons. Tá? Lembrando que força a gente mede em newtons, né? Então o peso desse cocô seria 10 newtons. Alguns comentários, tá, gente? É muito importante não confundir peso com massa, por isso eu vou fazer uma tabelinha aqui tentando diferenciar os dois. O peso, na verdade, é uma força. É a força com que, no caso, a Terra estaria te puxando. Enquanto a massa é uma medida da quantidade de matéria que tu tem, de certa forma. O peso, na verdade, como é a força com que o planeta, enfim, te puxa, vai mudar de lugar para lugar. O lugar influencia. Se tu tá na Terra ou se tu tá na Lua, a força com que a Terra te puxa é diferente do que a força com que a Lua te puxa. Então o peso muda se tu muda de lugar. Contudo, quantos átomos tem em ti, o quanto tem matéria em ti, não depende do lugar, tá? O lugar não influencia na massa. A massa não muda se tu mudar de lugar. A massa, gente, como a gente sabe, a gente vai medir usando a balança. Enquanto o peso, na verdade, ele é uma força, a gente mede ele com um aparelho chamado dinamômetro. É um aparelho que serve para medir força. Assim, justamente como o peso é uma força, a unidade dele é o Newton, enquanto a massa, na verdade, a gente mede em quilograma. Então, quando a gente vai, na verdade, na farmácia, fingir que está comprando alguma coisa para usar a balança, a gente não pode dizer que a gente está indo se pesar.
A gente sabe que a gente está usando uma balança que ela mede em quilogramas, a gente está indo medir nossa massa. Então, com licença, eu gostaria de me massar. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Então, por esse vídeo era isso. Espero que tenham gostado. Quaisquer dúvidas, por favor, entrem em contato. E até a próxima.